Através do sistema reprodutor, cria-se uma nova pessoa por meio de troca de material genético. Para que isso seja possível, é necessário que ocorra a fecundação. Tudo começa na fase folicular, período entre o fim da menstruação e o início da ovulação. Nesse momento, o organismo feminino apresenta baixos níveis de hormônio, como estrogênio, progesterona e inibina, e altos níveis do hormônio folículo estimulante. Os altos níveis do hormônio folículo estimulante são responsáveis pelo recrutamento e desenvolvimento mais intenso dos folículos primários que ficam localizados no córtex do ovário. A maturação do folículo leva 6 dias. Após esse período, o organismo promove o aumento de estrogênio e inibina. Com os níveis elevados de estrogênio, ocorre o processo de feedback negativo do hormônio luteinizante e do hormônio liberador de gonadotropina. O pico de LH provoca a ruptura do folículo maduro, liberando assim o ovócito secundário na cavidade pélvica, o que é denominada de ovulação. A ovulação geralmente ocorre no 14º dia do ciclo de 28 dias. Depois da ovulação, as células foliculares remanescentes formam o corpo lúteo, que secreta grandes quantidades de hormônio estrogênio e progesterona, que serão responsáveis pela manutenção das condições do endométrio para a gestação. O ovócito, que está pronto para ser fertilizado, é atraído pelas trompas. Nesse momento, deve ocorrer a ejaculação. A ejaculação libera entre 200 a 400 milhões de espermatozoides. Alguns morrem na vagina pela acidez que provém do ácido lático, que serve como mecanismo imunológico do órgão. Os que sobrevivem percorrem seu caminho numa velocidade média de 44 mm por minuto, que é aumentada pela contração da musculatura lisa do trato reprodutivo feminino. À medida que percorre, ocorre a capacitação, que é a remoção da capa glicoproteica do espermatozoide pelas enzimas da região vaginal e do colo do útero, que tornam o espermatozoide mais ativo. A cauda do espermatozoide faz um movimento como de uma hélice no sentido horário, que o impulsiona para a frente. Eles se orientam pelas paredes do útero até chegarem à trompa de Falópio. Nesse percurso, alguns optam pela direção errada. Enquanto isso, os cílios nas paredes das trompas transportam um óvulo para a ampola da trompa, onde ocorrerá a fecundação. No momento em que esses espermatozoides se aproximam, o óvulo emite prostaglandina, que facilita o caminho dos espermatozoides até ele. Apenas algumas dezenas dos milhões de espermatozoides originais que restarão chegarão ao ovócito. O ovócito é recoberto com uma camada de células chamada de corona radiata. O espermatozoide deve empurrar essa camada para alcançar a camada externa do ovócito, a zona pelúcida. Quando o espermatozoide atinge essa zona, a enzima chamada acrosina faz com que a cabeça do espermatozoide penetre na zona pelúcida. Assim que o espermatozoide penetra, suas membranas externas se fundem e o ovócito puxa o espermatozoide para dentro. Esse evento causa mudanças na membrana do ovócito, bloqueando a camada da zona pelúcida pela acrosina, que impede que outros espermatozoides se liguem a ele. A partir daí, dentro do ovócito, o material genético masculino compactado se espalha, para que uma nova membrana se forme ao redor do material genético, criando o pronúcleo masculino. Dentro, o material genético se reorganiza em 23 cromossomos. O material genético feminino, despertado pela fusão do espermatozoide com o ovócito, completa sua segunda divisão meiótica, resultando no pronúcleo feminino, que também contém 23 cromossomos. Assim que os pronúcleos masculino e feminino se formam, fios parecidos com a teia de aranha, chamados de microtúbulos, puxam os pronúcleos um em direção ao outro. Os dois conjuntos de cromossomos se unem, passando a ser um total de 46 cromossomos, ou 2 pares de 23, completando o processo de fertilização. Nesse momento, surge um genoma único, o zigoto. O zigoto é alvo de diversas clivagens. Clivagens são divisões meióticas repetidas. Elas se iniciam cerca de 30 horas após a fecundação e provocam um aumento de números das células rapidamente. Essas células são chamadas de blastômeros. A mórula é composta por 12 a 32 blastômeros, sendo formada por uma camada interna, que é a massa celular interna. Essa é circundada por uma outra camada, que é a massa celular externa. Dentro da mórula, forma-se uma cavidade conhecida como cavidade
blastocística nesse mórula e passa, nesse momento, o embrião deixa de ser chamado de mórula e passa a ser chamado de blástula. Blástula é o estágio do embrião em que possui um pedaço oco com líquido. A blástula chega ao útero e ele se implantará na camada uterina mais espessa, o que é denominado de nidação. Durante a nidação ou ciclagem, as organelas e as moléculas citoplasmáticas do óvulo ainda controlam a atividade celular, mas alguns dos genes dos embriões já começam a funcionar. Aparentemente, o controle de sua atividade é auxiliado também por estágios alternantes de metilação do DNA. À medida que o zigoto se transforma no plastócito, uma esfera oca que contém uma camada externa de células, que é o transfoplasto, e uma massa celular interna, o embrioblasto, a qual dará origem ao embrião. O trofoblasto dará origem ao córeo, membrana espessa externa que reveste o útero e forma o componente fetal da placenta. Uma semana após a concepção, o plastocisto começa a nidar no endométrio. Esse evento, denominado implantação, leva aproximadamente uma semana e pode causar sangramentos que geralmente são confundidos com a menstruação. Quando ele se inicia, o trofoplasto secreta o hormônio gonadotropina coriônica humana, HCG, que impede a menstruação. A detecção desse hormônio na urina ou no sangue da mulher indica a gravidez.